A gente tem um problema muito grande, não só por conta da demanda de energia, por aumento do desenvolvimento, as indústrias precisam de energia, a gente vai mudar para carros elétricos e tal, mas também hoje nós temos cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo sem acesso às necessidades básicas de saúde, as necessidades básicas de saúde, saneamento, por causa de pobreza energética. A gente tem quase, ou mais, até de 700 milhões de pessoas no mundo que vivem sem eletricidade. Então, ou seja, a gente deveria eletrificar tudo isso e aumentaria ainda mais o preço e a demanda por o preço do quilowatt. Eletricidade é sinônimo de desenvolvimento, praticamente. Você precisa de energia. Tem correlação, sabe? Não é só... É correlação causal, assim. Não é só uma correlação. Você precisa de energia para desenvolver, a gente vai precisar cada vez mais de energia. Falando bem genericamente, ninguém aqui fica sem carregar o telefone. Ninguém aqui vai tentar tomar racionar... banho frio? Ninguém aqui vai racionar a energia dessa forma a ponto de fazer uma grande diferença e não precisar de construção de novas fontes energéticas. E a gente não vai conseguir também... O consumo, por mais que todo esteja mais eficiente, uma lâmpada hoje gasta 10% do que gastava, mas o celular hoje, qual a quantidade de energia que a gente gasta nele para carregar? É o que a gente gastava numa geladeira. O celular de hoje tem 4 amperes na bateria. Você vai gastar pelo menos uns 10 para carregar ele. Mas esse ponto que a Alice colocou, eu acho que é bastante importante e eu vejo que quando se fala do assunto nunca se dá muito foco. Sempre fala assim, porque daí vai ser o carro elétrico. Puta, se você pegar o ticket médio do carro que o brasileiro compra é na casa de 30, 40 mil reais. Os carros elétricos que são full elétrico, eles são tipo os top das marcas top. Então eles chegam aqui no Brasil a 200 mil reais. Então assim, talvez, acho que nem no médio prazo vai ser esse o problema. O problema é que a gente ainda tem uma massa de pessoas que não tem acesso à energia elétrica, tem acesso a saneamento. Você vai fazer obra de saneamento, você precisa de energia para construir os negócios lá. Então, aí é que entra o que vai fazer diferença para as pessoas. O pessoal fala de educação. Então, tudo bem, educação precisa de uma certa infraestrutura. Uma delas é você iluminar a sala. Exato, né? exato. É uma combinação de coisas que você precisa de soluções que precisam ser implementadas ontem. Uhum. Mas eu não chego no supermercado e falo, embrulha 2 usinas hidrelétricas, usinas nucleares aí para viagem. São decisões que passam... São decisões governamentais, mas que passam também de uma demanda da população. Né? Até porque a gente sabe que os governantes estão lá por votos, né? por decisão da população. Mas é o que eu estava falando. Vai crescer a demanda de energia e vai precisar crescer a demanda de energia para que pessoas que vivem hoje em pobreza energética tenham acesso ao mínimo para viver. E aí você, ao mesmo tempo, fala sobre mudanças climáticas. E aí a gente precisa atender o aumento da demanda de energia, a gente precisa atender as necessidades e, ao mesmo tempo, olhar para que tipo de energia você está colocando a ponto de atender essa demanda, essa crescente demanda, mas não prejudicar o planeta. Não mandar mais CO2 lá para a atmosfera para aumentar a temperatura. Uhum. Aí a gente fala de... net zero, né? Zero líquido agora, até 2050. O Acordo de Paris, esse ano vai acontecer agora em novembro, em Glasgow, no Reino Unido, a COP26, né? A Conferência das Nações Unidas para a Mudança Climática. Vão reunir vários países, os governantes, vão ter vários eventos, todos focados também em ver o que foi conquistado nesses 5, 6 anos, né? Porque teve um ano da pandemia, enfim, desde o Acordo de Paris, que foi na COP21. Tá. E aí os países vão se reunir e o que foi conquistado? A gente realmente fez alguma coisa no mundo a ponto de ter transformado? E aí você vê o relatório da Agência Internacional de Energia e tá falando assim, se você não agora, imediatamente, começar a implementar um processo agressivo de descarbonização, não só descarbonização de mudar as fontes energéticas e sair das fontes fósseis, mas descarbonização de outras indústrias, como a própria indústria automobilística, que a gente precisa de carros elétricos. Se não começarmos a fazer isso ontem, a gente não vai atingir os objetivos até 2050. Bom, e a gente já não vai atingir os objetivos até 2050, né? Para começar. Assim, fica claro que o perigo é iminente, porque a gente tem uma instituição que, vamos dizer, que faz a medição, faz esse controle do que está acontecendo. E aí agora vai ter, você falou em Glasgow, quando? Em 2020? Vai ser esse ano, novembro. Vai ser esse ano, para ver o que fizeram.
É, e aí vão- é meio estranho, porque geralmente esse o que fizeram, nunca ninguém fez a contento, né? Porque, por exemplo, a Acordo de Paris, a França já não A própria a França. própria França não faz o que falou que ia fazer. Por exemplo, né? Eu nem sei exatamente se é isso, mas acontece. Tipo, a ação está sempre muito atrás do perigo, né? É, Ela não anda com par e certeza. passo. Não anda. E aí a gente ainda fica discutindo ou brigando entre as fontes de energia limpa, quem vai, quem não vai. E é o que eu tenho participado de toda uma campanha com relação à COP26, né? Eu vou estar em novembro em Glasgow, se a pandemia não piorar. Não vai. Vai ser. Não. Então, eu vou estar em novembro em Glasgow porque a gente tem um grupo que tem lutado, tem tentado solicitar uma abordagem neutra tecnologicamente falando. A gente precisa utilizar todas as fontes de energias limpas que estão Que estão à disponíveis. E quais são essas fontes de energias limpas? Nuclear e renováveis. É uma colaboração das duas. Mesmo que você não for usar.